Fala galera, firme e forte, muito prazer, Renan, China.com. Você aí está sofrendo com diagnóstico, está passando um diagnóstico errado para o seu cliente, você não está conseguindo identificar o que o seu cliente quer passar para você? Então, vou te dar uma dica hoje muito importante sobre a entrevista com o cliente. Mas antes disso, solta a vinheta. Pessoal, qual que é o conteúdo hoje que nós estamos trazendo para vocês? A China.com está desenvolvendo um check-up de diagnóstico, o passo a passo, como que você pode usar o passo a passo para você poder estar fazendo um diagnóstico certo, correto e com precisão para poder atender seu cliente. O primeiro passo que eu vou apresentar para vocês é a entrevista com o cliente. Por que a entrevista com o cliente é o mais importante em um diagnóstico? A entrevista com o cliente, você precisa desenvolver uma técnica. Qual seria essa técnica? A escuta ativa. Vou falar um pouquinho mais sobre a escuta ativa. A gente desenvolvendo essa técnica, a escuta ativa, é onde que vai levar você, mecânico reparador, para o próximo nível, próxima etapa. A escuta ativa, se você parar ali 10 minutos, o cliente chegou com o carro na oficina, encostou o carro e quer te passar sobre uma revisão preventiva ou corretiva. Você colocando a escuta ativa para funcionar, ali fazendo a entrevista com o cliente, você já vai conseguir pegar os pontos necessários para você começar a fazer o diagnóstico. E você sabia que o cliente te ajuda a diminuir um trajeto, um caminho? Se você escutar ele com precisão, usando a técnica de escuta ativa, você tem 60% já do resultado pronto do diagnóstico. Legal? Conseguiu pegar aí? Qual que é a vantagem de desenvolver a escuta ativa? Porque às vezes o cliente chega devido à correria no pátio, você nem procura saber qual que é o defeito, o cliente deixa o carro, vai embora. E para você entender melhor, quando você começa certo, qual que vai ser seus resultados? Positivo. Se você começa errado, qual que vai ser o resultado do diagnóstico? Negativo. Os resultados, para você alcançar um resultado bom, um resultado que vai te agregar valor financeiro e vai resolver o problema do seu cliente, você vai aumentar a expectativa de resolver sabendo as informações que ele quer te passar. Então a escuta ativa hoje, você vai ter vários pontos positivos para você poder saber qual o perfil do seu cliente, que tipo de diagnóstico você vai ter que fazer, você vai saber o momento que deu a falha. Então a escuta ativa é muito importante, tá? E até para você poder saber qual que é o perfil do seu cliente. Que hoje existe dois tipos de revisões, tá? Tem a corretiva e a preventiva. Hoje, o que gera mais resultado hoje para uma oficina mecânica e para um auto center? São as revisões preventivas. Orientando, qual que é a missão nossa, mecânico, hoje? É orientar o nosso cliente a tomar a decisão correta. Em cima dele tomar a decisão correta, você ajudando, você é responsável, mecânico, de ajudar o seu cliente a tomar a decisão correta. Qual que é a melhor decisão para você orientar ele? Sempre fazer as preventivas. A preventiva você vai evitar do carro quebrar na rodovia, da esposa dele estiver andando à noite com o carro em um local perigoso, o carro quebrar e ficar mais caro uma revisão, porque quando um componente está ruim, prejudica outros componentes. Então, galera, vamos focar aí na revisão preventiva, tá? Mas vai existir dois tipos de cliente, o corretivo e o preventivo. E você desenvolvendo a escuta ativa, você consegue absorver tudo essas informações. Sempre quando um cliente chegar na sua oficina, uma técnica, lembra da Marta. Cada letra significa a forma que o cliente ele vai estar agindo e não foge disso.
Então o M significa medo, o A significa amor, o R significa raiva, T significa tesão e o A, ansiedade. Então, se você desenvolver na escuta ativa, você entender que o seu cliente ele está entrando dentro da oficina com medo, ele vai aprovar um orçamento. Em que sentido? Ele tem medo de ficar na rodovia, ele tem medo de fazer uma viagem, ou esse medo também, se você não desenvolver escuta ativa, aquela entrevista com o seu cliente, às vezes você vai deixar ele até com medo de você, mecânico, reparador, de perder um orçamento que ele tem medo, ele não pegou confiança em você para poder estar fazendo um serviço no carro dele. E agora a gente vai falar em amor. Você escutando ele, você vai identificar o amor. Ele gosta do carro, ele é apaixonado pelo carro, ele ama o carro. O que você passar para ele ali, ele vai fazer o serviço com você. Falando de outra letra, agora a gente vai falar de raiva. Imagine que seu cliente ele chega ali com raiva. Você tendo tempo de entrevistar ele, você identifica que ele está com raiva. Ele foi em 4, 5 mecânicos, gastou dinheiro e ninguém resolveu o problema dele. Ali ele está com raiva. Então é um tipo de cliente, se você cobrar R$100 e passar para ele 1.000, ele vai fazer. Por quê? Porque ele já está com raiva. Legal? Conseguiu pegar a dica? Agora a gente vai falar de tesão. É aquele cliente que ele é apaixonado pelo carro, ele gosta de estar cuidando do carro, ele gosta de estar ali em cima, ele gosta de saber tudo. É aquele cliente que é apaixonado no carro. E agora tem um outro tipo de cliente que é o ansioso. Se você identificar aquele ansioso, você consegue abordar esses tipos de perfis que você consegue conduzir ele para o caminho certo e sempre você sendo responsável 100% para poder ajudar o seu cliente a tomar a melhor decisão. Que o melhor vendedor, o melhor mecânico e o melhor profissional, ele sempre vai ajudar o cliente a tomar sempre as melhores decisões. Conseguiram pegar aí, galera? Então vamos focar na entrevista com o cliente, desenvolver a habilidade de escuta ativa, que eu tenho certeza, começa a praticar isso aí hoje, que vocês vão aumentar o faturamento de vocês vão evitar muito transtorno na oficina, muito retorno desenvolvendo escuta ativa. Galera, então queria passar essa dica para vocês aí, é uma dica simples, mas funciona muito bem, tá? Se você hoje não está tendo tempo devido à correria, de poder escutar o seu cliente e usando essa técnica da Marta, das letras, então fica a dica, começa a praticar isso aí hoje, amanhã, que vocês vão aumentar aí, pode ter certeza, de 30% a 60% o resultado da sua empresa no faturamento e também menos dor de cabeça. Galera, queria deixar um grande abraço, em breve, fica atento, se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, compartilha aí nos grupos de mecânico também. Vamos entrar depois com o segundo passo. Agora a gente vai entrar na prática, o passo a passo aí para poder fazer um diagnóstico rápido, correto e com precisão. Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês e tamo junto!